Na montagem das sequências, quero rever agora o poder dos números zero. Zero é um círculo, é uma esfera. Indica finalização ou harmonização completa. Representa o Tai Chi. Então, no mínimo, tem que haver um zero num segmento. No início ou, em geral, no fim. Os zeros aumentam a circulação. E quanto mais zeros houver, a ação é mais intensa. O número par de zeros tem uma ação mais yin. O número ímpar de zeros é mais yang. No segmento, os zeros que ficam antes dos trigramas, existe uma tendência um pouco mais yin. Se colocar depois dos trigramas, uma tendência um pouquinho mais yang. E na prática, se vai juntando todas estas indicações. Vou dar alguns exemplos. Em cada segmento tem a haver pelo menos um zero, em geral atrás ou eventualmente na frente. Pode haver segmentos com apenas zeros, sem o trigrama. Então, 2 zeros ação yin, 3 zeros ação yang. Neste exemplo, com um trigrama, o mais importante são este par de zeros. Isto tem ação yin e está numa posição yin, antes do trigrama. Este outro zero serve para finalizar, completar ou até equilibrar um pouco, reduzir um pouquinho a ação yin. Neste outro exemplo, são 2 zeros atrás. 2 zeros, a ação é yin, mas estão numa posição tendendo a yang. Então, a ação yin daqui é um pouquinho menor do que nesse outro exemplo. Agora, 0, 0, trigrama, trigrama, 0, 0. Aqui o mesmo trigrama foi repetido para aumentar a ação. Os 2 zeros aqui têm ação yin numa posição yin. Esses 2 zeros têm ação yin numa posição yang. Então, no fundo, nós temos um segmento com ação yin. Neste caso, temos 3 zeros, é uma ação yang, numa posição yang. Então, a ação yang destes 3 zeros é intensa, é para valer. Descendo agora, vamos considerar que sejam usados 2 trigramas. Tá? Então, um é para encher, outro para drenar. Tá? Então, neste caso, os 3 zeros têm ação yang, mas numa posição yin. Então, é uma ação yang um pouquinho menos. Este zero é para completar o segmento, ou talvez contribua com um pouquinho de ação yang também. Agora, neste caso, nós temos ação yang numa posição yin, ação yang numa posição yang. Então, neste caso, a ação yang no conjunto é bem maior do que neste outro exemplo. Considerando o exemplo de baixo, nós temos ação yang, mas numa posição yin. Então, yang um pouquinho menor.
E aqui temos a ação Yin, que são 2, mas na posição Yang. Então o Yin um pouquinho mais Yang. Bem, o que vai dar isso? Vai ter que aplicar no paciente. O sujeito recita 10 ou 20 vezes, ou alguns minutinhos, e vão ver os resultados. Neste caso, nós temos ação Yin numa posição Yin. Ação Yin numa posição um pouquinho mais Yang. Então, no conjunto, deve ser uma ação Yin. Agora aqui, ação Yang numa posição Yin. Ação Yin numa posição Yang. E agora, o que vai dar? Vamos testar, né? Descendo. Ação Yin em posição Yin. Ação Yang em posição Yang. Tá meio equilibrado, né? Acho que isso aqui vai servir apenas para circular energia no ciclo de geração. Na prática, de acordo com sua vivência, do que você conhece do paciente, você vai fazendo um jogo com os zeros e aplicar no paciente, recitando ou colando os números no corpo ou no travesseiro, na cama, testar durante um curto tempo e ver quais são os efeitos terapêuticos. Os números mágicos podem ser modificados a qualquer momento, não causam grandes efeitos colaterais e que dá grande flexibilidade aos tratamentos da MTC. Neste exemplo, que é parecido com este aqui, apenas com um trigrama de drenagem a mais. Então, isto é para aumentar a força da drenagem, que o pessoal chama erradamente de sedação. 3 zeros na frente é ação Yang na posição Yin. Este zero é para completar segmento, indica a harmonização completa, indica o infinito. Nos exemplos de baixo, já coloquei até os números dos trigramas. 4 é trovão, madeira Yin. 7 é montanha, terra Yang. Sendo montanha, tem a ver com todas as saliências. Então, no caso da minha paciente, saliências ósseas ou inchaços nas articulações. E o 4, fígado Yin, tem a ação de facilitar a circulação do Qi e do Xie, e assim acalmar as dores, e também melhorar os movimentos músculo-tendinosos. No exemplo da esquerda, o segmento do fígado está na frente, portanto, a intenção é ativar primeiro o fígado e depois movimentar
a montanha. Isto é, tratar as inflamações e as saliências das juntas dos dedos. Neste outro exemplo, colocou primeiro 3 zeros no segmento, 100 trigramas, busca apenas a circulação do Qi e do Xue. Aqui valorizou mais tratar a inflamação e depois movimentar o Qi e o Xue. Mas de certa forma, na hora de recitar, ao terminar a sequência, o pessoal volta para cá. Então, aqui ativou a circulação e aqui continua circulando. Esse zero tem ação Yang numa posição Yin. 3 zeros aqui tem ação Yang numa posição Yang. Então este segmento tem ação Yang, aumentam a circulação e aquecem. No segmento a seguir, 2 zeros, ação Yin numa situação Yin, ação Yin numa situação Yang. Bom, se é para refrescar um pouquinho o efeito do segmento anterior. No exemplo da direita, 3 zeros ação Yang. Neste caso, ação Yang em situação Yin, mas é um zero só. E aqui ação Yin numa posição Yang. Então está mais ou menos equilibrado. No terceiro segmento, ação Yang, posição Yin, ação Yang em posição Yang. Então aqui buscou realmente uma ação Yang sobre o fígado.